Bom dia. Como foi anunciado aqui, meu nome é Alexandro. Eu fui bem recebido hoje quando eu cheguei aqui. Na verdade, bem recebido desde ontem. E eu fico muito feliz por isso. E quando eu cheguei hoje pela manhã, eu percebi a alegria de todas as pessoas que me receberam, empenhado com a causa e com a obra. E aí eu subi porque lá fora estava muito quente e eu estava todo embecado, né, para poder falar com vocês hoje. E aí eu sentei ali, conversei com algumas pessoas. Quando eu percebi que eu estava sozinho, eu falei para o Senhor: se essa obra é tua, me faz sentir teu espírito. Mas aí foi demais, meu corpo começou a esquentar. E eu não parava de chorar. E daí o Rony levantou, que eu pedi um lenço para ele porque estava escorrendo todo o creme que eu já tinha passado no corpo. E aí ele falou: você lembrou da igreja? Eu falei: acho que sim. Mas na verdade eu acho que o Senhor, Ele me deu uma porção do Espírito muito grande. Eu acho que eu não estava preparado para isso. Enfim, a obra de Deus. Eu sou muito grato pela oportunidade hoje de poder falar a vocês. Como foi dito, eu sou presidente da Afirmação Mormons LGBT Famílias e Amigos no Brasil. Eu sou o segundo presidente aqui no Brasil. A ONG ela está há 40 anos no Brasil, ou no Brasil não, no mundo. E aqui no Brasil um pouco mais de 5, 6 anos, é isso, Cris? 5 anos. Eu sou o segundo presidente a atuar no Brasil. E essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar, não somente como mormon, como SUD, como presidente de uma ONG que defende a causa LGBT mormon aqui no Brasil, para falar uma Assembleia de Santos constituída. E eu sou muito grato pela oportunidade que foi me dada hoje. Já falamos em várias instâncias, mas num púlpito, a uma congregação, é a primeira vez que me dá poder de voz. De vocês saberem o que a gente sente, de vocês saberem como a gente vive, se a gente realmente sabe viver como família, se a gente entende realmente o que é unidade familiar. E eu sou muito grato por essa oportunidade. Quero demonstrar minha gratidão pelo convite a mim para estar presente nesta conferência e poder falar a vocês e também aqueles que nos acompanham pela internet. Quero agradecer a oportunidade no dia de hoje de poder compartilhar com vocês a consciência de que perante Deus, todos nós somos seus filhos, sem sombra de dúvida. Agora, para que realmente isso seja completo como sociedade, precisamos ser uno. Isso foi nos ensinado em 1 Coríntios 1:10. Quando o próprio Jesus Cristo ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome, na verdade, Paulo, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes que sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Naquela época a gente já percebe que a unidade era importante. A gente já percebe que a gente precisava ser unido. E por que a exclusão, né? Sendo assim, a salvação era individual, mas sabemos que sozinhos não podemos ir muito longe. Com isso, Cristo nos ensinou, como escrito em Mateus 22:39, ame o próximo como a ti mesmo.
Essa escritura ela é tão comum e ela é dita em tantas religiões, mas será que de fato nós realmente seguimos o que Cristo ensinou há mais de 2000 anos atrás? O que será que amor é esse que eles tanto falam, né? Que essa escritura ela é tão repetida, ame o próximo como a ti mesmo. Mas que próximo é esse? Porque há tanto preconceito no mundo, né? Preconceito contra isso, contra aquilo outro, né? Contra a mulher, contra negro, contra gay, contra isso. Isso dentro da própria igreja que ensina o amor ao próximo, que repete aquilo que Jesus ensinou: ame o próximo. Desse modo, segundo o convite feito a nós hoje, é que cada pessoa, cada crente em Cristo deva se esforçar para procurar evoluir. Aqui vocês percebem que novamente vem falando que nós precisamos evoluir. Ou seja, evolução, gente, é aquilo que pensamos há 20 anos atrás, não estamos pensando hoje. Nós evoluímos, nós passamos daquele ponto. Nós precisamos evoluir cada vez mais. Mas essa evolução, ela depende de nossas atitudes em relação ao próximo. Sim, sabe por quê? Porque muitas vezes, há muitos anos atrás, a mulher ela não tinha poder de voz. A mulher não trabalhava. Hoje, a mulher tem poder de voz. A mulher trabalha, né? Porque isso é evolução. Nós evoluímos, passamos daquele ponto, né? Nossas orações de cada dia devem sempre ter como pedido que o Senhor nosso Deus nos ajude a eliminar de nossos pensamentos e de nossas ações o orgulho, a insensatez, a arrogância, o ódio, a mágoa, o preconceito, em todos os sentidos de gênero, raça, credo e a falta de fé em tudo mais que vai contra os dons do Espírito Santo. Descrito pelo profeta Joseph Smith em Regras de Fé 13, cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer o bem a todos os homens. Vocês percebem que muitas vezes nas Escrituras sempre está pedindo para que a gente se despida do orgulho, da arrogância, né, da falta de fé, da falta de amor. Mas por que essas escrituras sempre estão pegando no nosso pé? Porque sempre o Senhor está chamando homens de Deus para estar falando: precisamos se despir da arrogância, do orgulho, porque a gente sempre volta. Me parece que a gente evolui 2 degraus e a gente desce uns 3 para baixo, né? Então o Senhor ele sempre está pegando no nosso pé que a gente precisa se despir dessas situações, né? Para continuar naquele ponto que a gente foi chamado lá atrás, evolução. Senão a gente cai no esquecimento e volta à idade da pedra. Irmãos, eu fui criado dentro de uma igreja SUD. Eu servi uma missão de tempo integral. Agora vocês vão entender. Só que aos meus 13 anos de idade eu percebi que eu não gostava do mesmo sexo. Só que acho que a maioria aqui deve ter passado pela SUD, não sei. Mas vocês sabem que isso lá é um pecado, e um pecado muito grave, né? Então eu tentava reprimir aquela situação. A partir desse momento começava uma luta interna dentro de mim, sabendo que eu era diferente das pessoas, de padrões pré-estabelecidos pela igreja, pela sociedade, e que eu deveria reprimir, pois eu não queria que meus líderes e meus pais soubessem, que eu tinha vergonha. Às vezes eu fico imaginando como é que uma pessoa ela tem vergonha de ser feliz. Mas tem. Ela tem vergonha de ser feliz porque o padrão pré-estabelecido pela sociedade e pela religião está falando que você está fora da forma. Aquele tipo de felicidade que você escolheu para a tua vida não condiz com aquele padrão pré-estabelecido. Isso é ruim. Eu não posso ser feliz da forma como eu sou. Eu tenho que seguir a cartinha, né? A cartilha, na verdade. Sob o testemunho de meus pais, como pedido a todo jovem da igreja,
eu fui servir missão. Vocês percebem aqui que sob o testemunho dos meus pais, eu já estava machucado. Eu não tinha um testemunho. Sob o testemunho dos meus pais, eu saí em missão de tempo integral. Na missão mudou. Porque chegou lá, eu tive que, a duras penas, obter um testemunho. Talvez não um testemunho da obra, mas um testemunho do Evangelho. Um testemunho de Jesus Cristo. Porque foi me dito que eu era representante dele, então eu tinha que adquirir um testemunho sobre ele, para poder pregar sobre ele, para poder falar sobre ele. Então, a duras penas, eu tive que obter esse testemunho. Mas vocês percebem que, sob o testemunho dos meus pais, eu saí em missão. Não foi do meu gosto. Eu fui porque eu fui obrigado. Mas, por outro lado, foi bom, porque eu adquiri o testemunho. A duras penas, mas adquiri esse testemunho. Eu fiz a missão. Terminei a missão com honra. Ontem a gente estava comendo um lanche e aí me lembrou um pouco da missão. Eu até falei para o Maurício. E eu falei assim, nossa, eu servi 2 anos e meio. Porque não tinha missionário na época. E o presidente pediu para mim ficar 4 meses. Depois pediu para mim ficar mais 2 meses. Porque não tinha missionário chegando. E eu tive que servir 2 anos e meio, em vez de 24. Só que quando eu saí de missão, eu tinha aquele sentimento de homossexualidade dentro de mim. E eu pensei comigo, acho que eu vou servir missão porque eu vou receber a cura lá, né? Só que eu servi a missão, pessoal, e servi com honra, viu? Foram 2 anos e meio de luta. Eu acho que eu era mais crente na missão do que durante toda a minha vida. E daí, quando eu terminei a missão, aquele sentimento da homossexualidade estava pior. Estava ruim, mas parece que ficou pior. E aí eu voltei, e eu voltei com o mesmo sentimento. E vocês sabem que todo jovem, quando termina a missão, qual é a próxima missão, pessoal? Casamento, exatamente. Mas eu queria casar. Mas não a forma como a igreja ou a sociedade havia pré-estabelecida. Cansado de lutar contra mim, eu decidi ir em busca da minha felicidade, como está descrito em 2 Nef 2:25. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Ao tomar essa decisão, eu sabia que eu iria travar uma luta contra a igreja, contra a minha família e contra a sociedade. Mas eu não estava preparado para essa batalha. Na verdade, eu acho que eu estava com preguiça de lutar isso. Eu acho que eu estava com preguiça de lutar essa luta. Então eu preferi fazer diferente. Eu saí de casa e eu vivi uma vida dupla. Anos. Eu vivi uma vida dupla anos. Eu vesti um personagem. Acho que a Globo ela estava perdendo um ator. Eu vesti um personagem. Porque eu terminei a missão em 2001. E logo em seguida eu conheci meu esposo, o Rony, que ele está aqui. E a partir daí a gente começou a namorar. Mas eu tinha chamados dentro da igreja. Eu lembro que na época eu servia como oficiante do Templo de São Paulo e do Templo de Campinas. O Templo de São Paulo na época fazia vigília de sexta-feira. Eu era oficiante lá de sexta. À noite, de madrugada. E tinha 2 vezes na semana que eu ia para o Templo de Campinas trabalhar. Mas ninguém podia saber que eu era gay. Mas eu estava namorando. Então eu vivia uma vida dupla dentro da igreja. Ninguém queria saber se eu estava feliz, como é que eu estava.
Ninguém perguntava como é que estava a situação. Eu estava trabalhando dentro da igreja. Então, de vez em quando, eu saía com o Rony, ele ia lá para casa, mas quando chegava domingo de manhã, eu tinha minhas responsabilidades com a igreja, na Sacramental, então eu saía todo empiriquitado, de gravata, e ia para a igreja. Eu acho que tem muita gente lá assim, que não pode ser quem é. Isso é duro. É duro. Você não poder ser quem você é. Em 2013, eu tive a oportunidade de ter a felicidade comigo quando o STF desse país aprovou o casamento homoafetivo. E eu casei no civil. Naquele ano, acabou a minha vida dupla. Porque as pessoas que foram no meu casamento tiraram fotos e jogaram nas redes sociais. E daí nunca mais voltei. Nunca mais voltei. No meu prédio mora meu bispo, por conta da área, e meu presidente destaca. Depois daquele ano de 2013, por 4 vezes, 3, sei lá, eles tentaram levar a cartinha de excomunhão. E como eles moram no meu prédio, eles não foram anunciados, eles simplesmente foram diretos. Algumas vezes eu não atendi, outras vezes eu falei que eu não ia assinar. E eu lembro que uma vez eu falei assim: se vocês quiserem anular meu batismo, vocês ficam à vontade, por conta própria, mas não vai ter meu consentimento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque durante toda a minha vida sempre foi eu e Deus. E sempre vai ser assim. A minha história. A minha história é Deus e eu. Mais uma vez, em 2013, eu fui obrigado a passar por isso. Em 98 eu fui para a missão sem um testemunho e tive que adquirir testemunho a duras penas. Depois da missão vivi uma vida dupla e o Senhor novamente: você não pode passar por isso. Mas para mim estava confortável, porque zona de conforto para a gente é tudo. Então o Senhor, Ele tomou uma providência em 2013, falou: não, peraí. E me deu mais uma sacudida. O pessoal tirou foto, jogou em redes sociais. E aí todos os membros da igreja sabiam que o Alexandre era gay. Eu não apareci mais na igreja, mas se você soubesse o tanto de mensagem.
de pessoas dizendo assim: nossa, eu tinha que saber pela internet. E sem falar outras situações que eu ia passar aqui o dia todinho contando. Mas essa decisão do casamento, ela me deixou forte. Ela me deixou forte, sabe por quê? Porque depois que todos souberam, nada mudou. Ao contrário. Parecia que eu podia olhar na cara das pessoas sendo eu. Eu não podia fingir mais um sorriso. Ah, mas ele não te aceita. Ok. Lembra daquela história? É entre Deus e eu. Em 2 pontos da minha vida eu entendi que Deus me amava. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, em vários momentos da nossa vida, Deus ele prova que nos ama. Ele sempre está provando que nos ama, mas a gente sempre fica nessa função de sociedade, do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, do que o outro vai achar. A gente precisa entender que Deus nos ama e a gente precisa ser feliz. Como está escrito lá em 2 Nef 2,25, que Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Eu acho que é essa felicidade que a gente deve procurar durante a vida. Outro ponto é que quantas vezes a gente lê nas Escrituras que Deus não faz acepção de pessoas? A gente lê isso direto. Deus não faz acepção de pessoas. Em Doutrina e Convênios 38,16 diz: e toda a carne é minha e não faço acepção de pessoas. Mas mesmo assim a gente nega as bênçãos de salvação para grupos. Isso aconteceu com negros no passado dentro da igreja. E isso está acontecendo com casais de homossexuais hoje dentro da igreja. Vamos ver no futuro qual é o outro grupo que eles vão escolher. A gente sempre está negando as bênçãos de salvação. E a salvação não foram eles que trouxeram. A gente acabou de ler que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Os caras pegam a bênção de salvação. Não, a salvação é minha, eu dou para quem eu quero. Tá bem isso. Entendeu? Então a gente nega as bênçãos de salvação porque aquelas pessoas elas são contra os padrões pré-estabelecidos por eles próprios. Quem já entrou no templo aqui sabe. Quando Lúcifer ele fala: a religião que vocês querem, então toma. É a religião que vocês querem. E eles mesclam isso com escrituras para provar que está lá, né? Precisa ser chancelado pela escritura. A minha busca pela felicidade ela foi acompanhada de luta, diversidade e perseverança. E eu vou ter que continuar, tá? Mas não vai ser fácil, né? Tudo isso que eu já conquistei de 2001 para cá, eu tenho que continuar. Eu acho que enquanto está em vida, a luta continua. Eu preciso perseverar até o fim. Na verdade, eu acho que o ganhar não é o legal da história. O legal da história é você perseverar, é você continuar. E a minha luta continua. Se dermos um Google, qualquer um pode pegar o celular e dar um Google lá. Vocês vão colocar lá homossexualidade e mormonismo. Quantas vezes eu fiz isso para ver se a igreja mudava, na esperança de que em algum momento a igreja ia mudar. Mas todas as vezes que eu ligava, que eu pegava o celular, eu dava o Google, estava lá a mesma coisa. E lá vocês vão encontrar o seguinte, eu já até decorei. A homossexualidade é um conjunto
de pensamento, sentimento e comportamento, e não uma condição inalterável. Logo devem ser verificados e controlados. Vocês entenderam o que é o mormonismo versus homossexualidade? A felicidade, pessoal, ela se verifica, mas ela não se controla. Esse é o ponto. A igreja, ela pode dizer para mim que vai me verificar, vai verificar a minha felicidade. Mas não tem como controlar isso. Você não controla um sorriso, é espontâneo, ele sai. E se for falso, você vai perceber. A felicidade, ela não deve ser vista como um fator externo, mas principalmente interno. No meu caso, a autoaceitação e a manutenção dela vem pela igualdade dentro de uma sociedade. Como sociedade a qual vivemos, seja ela familiar, social, religiosa, de trabalho, devemos trabalhar em conjunto pela exclusão do preconceito, como já dito nisso no meu discurso, em todos os âmbitos sociais, pois o preconceito machuca, oprime e demoniza um filho de Deus. Quantas vezes eu vi que eu tinha um câncer espiritual de tios meus da igreja. Você tem um câncer espiritual. Só que não tem oncologista para isso, né? Nem exame. Simplesmente ele acha isso. Sabe por quê? Porque eu estou fora dos padrões pré-estabelecidos. Como iniciei meu discurso, volto a relembrar que a salvação, ela é individual. Mas sozinhos, a gente não vai chegar a lugar algum. A gente precisa um do outro. Então não dá para a gente ficar jogando os homossexuais para escanteios. Eles existem. Eles são filhos de Deus. Por que vocês vão negar a salvação para esse grupo, se eles são filhos de Deus? Precisamos acordar. Essas pessoas existem. Essas pessoas têm famílias. Essas pessoas têm vidas. E não dá para a gente ir no domingo, sentar bonitinho de gravata no banco, como héteros, negar a salvação para essas pessoas. Eu fico imaginando naquele grande dia, com que cara essas pessoas vão chegar lá e explicar por que negou as bênçãos de salvação. Quero enfatizar que essa luta, ela não é somente dos homossexuais. Você não precisa ser gay para lutar por essa causa. Não precisa. Mas todos aqueles que se sentem excluídos precisam lutar também. Que nosso mundo ele seja mais alegre, livre das amarras do preconceito. Eu não estou sendo pouco realista a afirmar a vocês ser possível oferecer a bênção de salvação para todos, em todas as estacas de Sião. Isso é possível, sim. A igreja SUD, pela qual foi criada, fala que não, mas é possível. Somos cidadãos de bens, somos pessoas que trabalham. Eu convido todos eles para conhecer a minha história, passar um dia comigo. Eles vão ver que eu não sou diferente. Eu sou igual a eles. Eu tenho problemas, eu tenho boletos, eu trabalho. Eu tenho uma vida digna. Eu não sou diferente, eu sou igual a eles.
Em uma outra situação, eu sou um filho de Deus. E por que nega as bênçãos de salvação? Eu oro ao Pai Celestial, meus amados, para que todos nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para essa situação. Eu agradeço sinceramente de coração a oportunidade, o poder de fala que eu tive para poder falar hoje nessa manhã. Eu já os amo, em nome de Jesus Cristo. Amém.